Ao longo das 5 aulas anteriores, vimos passo a passo como se constrói uma casa de gesso. Hoje, você vai ter mais uma oportunidade de ver algumas das técnicas utilizadas na construção. Selecionamos os pontos considerados mais importantes de cada etapa da obra. Por isso, aproveite para rever nesta aula aquilo que você deverá ter completo domínio na hora de pôr a mão na massa. Fique esperto, pois a aula já começou. Aula 6. Revisão geral. Antes de voltarmos à obra, vamos relembrar com o Diogo o tamanho e a importância da cadeia produtiva do gesso. Pois é, o gesso tem muitas possibilidades de uso, mas você sabe de onde vem a gipsita? Não? Pois saiba que 95% do gesso produzido no Brasil sai daqui de Pernambuco, mais precisamente da região do Araripe. O polo gesseiro do Araripe está situado no extremo oeste do estado de Pernambuco. Esta região abriga um dos maiores depósitos exploráveis de gipsita do continente americano e se estende numa área de 24 mil quilômetros quadrados, incluindo terras de outros estados. São aproximadamente 1 bilhão de toneladas de minério bruto, sendo 230 milhões de toneladas de gipsita de alta pureza. Tudo isso representa apenas 18% das reservas brasileiras. Entretanto, é do polo gesseiro do Araripe que sai 95% do gesso produzido em nosso país. Não são apenas as empresas de extração de gipsita que operam na região. Existe toda uma cadeia produtiva que envolve a própria mineração, as indústrias que beneficiam a gipsita, a comercialização e distribuição do gesso e produtos derivados. Além disso, estão presentes também empresas do ramo da construção civil, indústrias de máquinas e ferramentas, fabricantes de explosivos, indústria química e fabricantes de embalagens. Todas essas empresas reunidas geram 12 mil empregos diretos e mais 60 mil indiretos. Esse complexo produz 2,6 milhões de toneladas de gesso ao ano. Ao concluir este curso, você também estará fazendo parte desta cadeia produtiva, pois utilizará os produtos derivados da gipsita na construção das casas de gesso. A eficiência de seu trabalho como gesseiro é um fato que contribuirá para a expansão desse tipo de casa. O sucesso da casa de gesso depende diretamente das qualidades da casa, em comparação com os sistemas de construção convencionais. Já pensou nisso? Assim, vamos iniciar nossa revisão com um passo muito importante: marcação das divisórias. Então, João, por onde vamos começar? A gente vai começar a marcação pelas paredes de fora. Depois a gente marca as paredes de dentro. Não esqueça de usar o esquadro em todas as marcações. Você agora vai usar as seguintes ferramentas: linha de pedreiro, perfil 2x4 de alumínio, lápis, esquadro e trena. Marque com a linha de pedreiro cada uma das paredes, de acordo com o projeto, posicionando a linha sobre a face externa da parede. Você continua a marcação das paredes externas do mesmo modo. Para facilitar o seu trabalho, você pode usar um esquadro como este aqui. Antes de marcar as paredes internas, nós vamos conferir os ângulos das paredes externas. Para isso, continuaremos a usar o esquadro, que é o nosso melhor amigo nessa fase da obra. Conferido? Tranquilo, então. Os blocos das paredes externas medem 10 centímetros. Então, com a trena, o esquadro e o lápis, meça e marque a linha que representa a face interna da parede. Assim você terá marcado no piso a mesma largura do bloco de gesso a ser instalado.
O traçado de uma divisória perpendicular algumas vezes apresenta problemas. As paredes devem formar um ângulo reto, de 90 graus. Nem mais nem menos, porque a mínima diferença vai desalinhar uma das paredes e prejudicar o encontro com outras divisórias. Como é que a gente faz para saber se esse ângulo está correto? Existem duas maneiras, usando um esquadro ou usando uma regrinha simples. Veja como é que se faz. Com a ajuda do esquadro, confira se o ângulo que você traçou tem realmente 90 graus. Faça assim. Agora veja como se marca sem o esquadro. Primeiro, trace duas linhas paralelas com uma distância de 30 centímetros entre elas. Depois, meça 40 centímetros em uma das linhas e marque no piso. Em seguida, trace uma linha com 50 centímetros na diagonal e marque o ponto de encontro com a outra linha paralela. Una os dois pontos encontrados nas paralelas e trace uma linha. Observe como os ângulos formados nos quatro cantos têm 90 graus. A partir desta marcação, você pode obter o esquadro de todas as outras paredes. Lembre-se que você pode conferir usando proporções maiores, ou seja, traçar linhas maiores para obter o esquadro. Consulte o manual para outras proporções. Você já sabe por que a marcação é importante. Ela facilita a perfeição do alinhamento e da junção das divisórias. Aliás, junção é outro ponto fundamental quando lidamos com os blocos de gesso. Engastamento ou junção das divisórias de gesso. A junção entre duas divisórias também é chamada pelos técnicos de engastamento. As divisórias se encontram de duas maneiras. Dizemos que elas se encontram em forma de L ou em forma de T. Quanto às técnicas usadas, também existem duas formas: por penetração transpassante ou por penetração a meio bloco. Inicialmente, vamos realizar apenas a junção por penetração transpassante. Vem comigo. Neste ponto, nossa marcação mostra que essas paredes se encontram aqui. Esse é um tipo de junção em T. Este tipo de encontro ocorre com frequência entre as divisórias internas de uma casa ou apartamento. Existem duas maneiras de realizar a junção ou engastamento de duas paredes em T. Por enquanto, vamos ver o método de penetração transpassante. Aqui nós fizemos a primeira fiada de blocos, colando esta parede na outra. Até aqui, nada de novo, não é? Veja por que a gente chama de junção por penetração transpassante. Quando vem a segunda fiada, este bloco transpassa o bloco da outra divisória, desse jeito. Na terceira fiada, o bloco transpassante será o desta parede aqui. A cada fiada que se levanta, deve-se alternar os blocos que transpassam, formando uma trama. Veja neste esquema como funciona o encaixe das paredes pelo método de penetração transpassante. Observe a alternância dos blocos. Agora veja mais um pouco os nossos colegas em ação. As divisórias com engaste em L são como essas aqui. Se encontram em suas extremidades, formando um L. Aqui também foi usado o método de penetração transpassante. Veja como foi feito. Execute a primeira fileira das duas divisórias. Encaixe o bloco na parede número 1, colando na parede número 2.
Na segunda fiada, alterne os blocos, colando agora a parede número 2 na parede número 1. Em cada fiada seguinte, vá alternando os blocos das juntas, formando uma trama que garante a amarração das divisórias. Alguns gesseiros que já trabalham no mercado, às vezes cometem um erro básico. Não prestam atenção ou não dedicam o devido cuidado na hora de rejuntar os blocos de gesso. O resultado é um acabamento de baixa qualidade. E isso não é notado somente pelos instrutores, mas por qualquer pessoa que olhe para a casa. Um grande erro é pensar que, por se tratar de uma casa popular, podemos dar um acabamento grosseiro. Acabamento é uma fase que exige esmero. Caprichar sempre é bom. Pense em cada casa que você constrói como se fosse a sua própria casa. Com esta atitude, você estará adquirindo hábitos que lhe trarão reconhecimento profissional. Portanto, preste atenção nesse próximo bloco.